que eu vou falar sobre a tríade, os três pilares do day trade. E depois eu vou falar um pouquinho de oferta e demanda, como é que eu uso isso para operar principalmente lateralidade. No YouTube é melhor, porque você vai ver mais na frente, você vai ver minha tela quando eu começar a explicar os três pilares. No YouTube vai ser melhor porque vai dar para ver a tela. Eu vou compartilhar a tela. No Instagram vocês só vão me ver falando. Eu vou deixar gravado, tá? Para a galera poder reassistir. Para quem não chegou na hora, poder assistir desde o início. Vou me apresentar um pouquinho. Vou me apresentar antes, porque tem uma galera que não me conhece. Meu nome é Rafael Carvalho. Eu estou há 3 anos e meio no mercado, fazendo day trade. Exclusivamente day trade. Sou professor de educação física, formado desde 2007, pós-graduado em fisiologia do exercício. Por que eu estou falando isso? Porque amanhã, quando eu explicar o que vai ser a comunidade, como vai funcionar a comunidade, vocês vão entender o real motivo da comunidade. A comunidade não vai ser só de day trade, beleza? Vai ter a minha formação, eu vou explicar isso amanhã. A comunidade ela não é só de trade, tem muita coisa lá dentro. Então é o seguinte, primeiro sejam muito bem-vindos, um prazer ter vocês aqui, começando comigo essa jornada nessa comunidade que eu estou criando. Eu fiz um projeto piloto, né, primeiro, e foi muito legal, muito bom. Então eu decidi abrir essa comunidade, mostrar essa comunidade para todo mundo e para quem quiser ver. Vamos falar um pouquinho da tríade, vamos falar um pouquinho dos três pilares, e aí eu vou compartilhar minha tela lá no YouTube, você vai ver a minha tela, beleza? Então, o que seria a tríade? A técnica, e aí eu teria as outras duas extremidades. Eu tenho o gerenciamento de risco e vou ter também o comportamental barra emocional. Por que eu falo que essa tríade, esses três pilares, ele funciona dessa forma para mim? Porque a técnica, ela é fundamental. Então, quando as pessoas falam para você, ou quando você escuta por aí, que o emocional ou o comportamental é 90% do trade, é 80% do trade, vou falar uma coisa para você e você dentro da comunidade você vai entender isso perfeitamente. Tudo isso é mentira. Mentira para você. Mentira para mim. Eu acreditei muito nisso também em uma época, principalmente no meu primeiro ano. Eu acreditei muito que era o emocional. E aí, olha que engraçado. Quando a minha técnica foi ficando melhor, quando a minha leitura foi ficando mais apurada, mais fina, o meu gerenciamento de risco ele começou a ser melhor e mais controlado, automaticamente o que seria o meu emocional e meu comportamental, eles ficaram equilibrados. Então, quando eu falo que você precisa de uma boa técnica, uma técnica já consolidada no mercado, como o Price Action, que eu uso o Price Action. Um gerenciamento de risco onde você busca boas probabilidades para fazer operações, tá? Para fazer boas operações. E aí você buscar 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1 no gerenciamento de risco, ok? Quando você tem uma técnica já afinada, gerenciamento de risco controlado, já afinado, você já sabe o que você pode perder, o que você vai ganhar, aquela operação que você vai fazer, o teu emocional, o teu comportamental, ele se alinha aos outros dois pontos. Por isso que são três pilares. Isso aqui para mim, só para ficar bem claro, é 33,3% cada um. Eu não posso ter 50% da técnica se meu gerenciamento de risco ele for ruim, o meu emocional ele vai ser afetado. Por quê? Porque você tomar stops seguidos, você começa a ter esse psicológico, né? A tua parte psicológica muito afetada. Quando eu tenho uma técnica e o gerenciamento de risco controlado, por mais que eu tome algum stop, ele é controlado. E você sabe disso. Você sabe que ele é controlado. Você sabe que a tua técnica ela é convalidada e você sabe o que você está fazendo. Então, o gerenciamento de risco ele estipula um ganho e uma perda. Quando eu entro numa operação, eu tenho um risco. Então, esse risco ele reflete no meu emocional, no meu comportamental. Beleza? Então, cada ponto desse triângulo eu tenho 33,3%. Eu não posso ter só técnica se eu não tenho gerenciamento de risco bom. Eu vou começar a prejudicar meu comportamental. Eu não posso ter um gerenciamento de risco muito bom e uma técnica ruim, porque se eu não tiver uma técnica ruim, não adianta eu ter um gerenciamento bom. Eu vou começar a prejudicar meu comportamental de novo, porque eu vou ter séries de perdas sucessivas nesse mercado. E não adianta eu ser um monge
e não saber nada de técnica e não saber nada de gerenciamento de risco. Eu vou continuar perdendo, só que provavelmente essas perdas não vão me afetar psicologicamente, mas eu vou continuar perdendo constantemente. E aí eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo aconteceu no primeiro ano, foi assim, tá? E aí eu sempre acreditei nisso aqui. Uma técnica muito boa, um gerenciamento de risco muito bom e o comportamental emocional, ele vai alinhado com essa técnica e com esse gerenciamento de risco. Mas Rafa, o que técnica é essa que você usa? Que técnica é essa que você usa? Que gerenciamento de risco é essa que você usa para você ter um controle comportamental diante do mercado, na hora da operação, quando você está dentro da operação? A técnica que eu uso é o price action, tá? É a movimentação dos preços. É isso aqui, ok? Gráfico de 5 minutos, eu uso um gráfico de 5 minutos, eu faço a minha leitura no diário, vejo vantagens, se eu tenho vantagens no diário, se eu não tenho vantagens, eu parto por 5 minutos e vejo vantagem nos 5 minutos. Eu busco regiões onde eu olho regiões de interesse ou não interesse, eu vou explicar isso logo em seguida quando eu falar de oferta e demanda, para operar mercado principalmente lateral, o que seria o mercado vazio, eu vou ensinar isso para vocês. Como eu uso o price action nos 5 minutos, normalmente, eu busco boas e altas probabilidades. Tem como você fazer operações de baixa probabilidade. As operações de baixa probabilidade, basicamente, em mercado lateral. Mas tem outras, mas basicamente em mercado lateral, as operações são feitas são baixa probabilidade. Então, quando eu vou baixa probabilidade e eu espero um sinal para poder entrar, uma região importante para poder entrar, e eu espero uma boa entrada, uma entrada legal, eu tenho meu gerenciamento de risco controlado. Eu tenho a técnica que está me falando aquilo aonde eu tenho que entrar. Eu tenho gerenciamento de risco, que nesse caso eu sei que é baixa probabilidade, então eu vou 2 para 1 pelo menos 2 para 1. Então tem um risco e retorno, ele é positivo. E aí, como eu sei o que eu estou fazendo, o meu emocional comportamental ele não fica abalado ou afetado, ou entro em crise de ansiedade, ou a mão começa a suar, você começa a querer fechar a operação e essas coisas todas, que a gente sabe que acontece. Então, esses são os 3 pilares: técnica, gerenciamento de risco, comportamental. E você tem que andar com os 3 juntos, principalmente técnica e gerenciamento de risco. Quanto mais controlado você tiver isso, quanto mais afiado você tiver isso, melhor vai ser o teu emocional na operação. E agora vamos para outra parte, oferta e demanda. Se eu estou no mercado lateral, saber disso aqui é fundamental para você conseguir ganhar dinheiro em mercado lateral. Porque o que mais a gente escuta por aí é: ah não, mercado lateral a gente não opera. Ah não, mercado lateral é moedor de trade. Ah, mercado lateral... Não, não funciona assim. O mercado lateral, ele marca regiões de alto e baixo, e você aí, nessa região, você busca operação. Como eu falei, é um mercado vazio, e eu vou falar agora oferta e demanda, vocês vão entender, e talvez vocês vão falar assim: ah, olha, eu nunca vi o mercado por esse ponto de vista. Então eu vou explicar agora para você sobre oferta e demanda. Bom, se eu tenho muita laranja e eu estou comprando essa laranja a R$1, se eu estou vendendo essa laranja a R$1 e eu tenho muita laranja, o que vai acontecer? Eu vou vender ela toda, né? Vão comprar laranja a R$1. Quando eles começam a comprar essa laranja a R$1, eu começo a subir o preço. Eu boto para R$2. Eu subi o preço da laranja a R$2 e continuo comprando laranja a R$2. Eu subo o preço para R$5. Quando eu subo o preço para R$5, continuam comprando laranja. Eu subo o preço para R$7. A minha venda cai muito. As pessoas já não estão comprando muito. Quando eu boto o preço a R$10, eu não tenho mais comprador. Então, quando eu tenho muita laranja, o que acontece? A galera compra e o preço sobe. Quando ele chega a R$10, eu tenho um monte de laranja que eu não vendi, mas ninguém quer comprar a R$10. Se ninguém quer comprar a R$10, o que eu faço? E só tem gente querendo comprar a 7, eu tenho que levar o preço lá no 7. Para quê? Porque se eu levo o preço no 7, eu vendo alguma coisa. Tá, só que poucas pessoas compraram no 7. Eu continuo descendo o preço até o 5. Algumas pessoas compraram no 5. Eu falei, pô, legal. Só que eu tava no 10, agora eu tô no 5. Quando eu boto o preço lá no 1, de novo, o que acontece? Todo mundo compra. O que eu quero explicar com isso? Principalmente em mercado lateral,
o mercado, quando ele sobe de duas formas. Ou ele sobe porque compradores estão comprando mais alto, até uma região, ou os vendedores não querem vender naquela região e querem vender mais acima. Então o mercado sobe no vazio, que é o que o nosso amigo Al Brooks fala de vácuo. O preço ele é sugado até uma região. Então, se eu não tenho negociação naquela região, o preço ele acelera para cima. Nesse caso, se eu não tenho vendedores naquela região, e não é a região de resistência, só para vocês entenderem, não é a região de resistência ainda, tá? Então o preço ainda está aqui embaixo. Quando ele acelera para essa região de resistência, ele pode acelerar de duas formas. Ou são compradores comprando, ou são vendedores que não querem vender abaixo, eles só querem vender lá naquela resistência. Então o mercado ele se mexe, ele se move por presença, né? E falta ou ausência de, nesse caso, de vendedores. E para o lado contrário, é a mesma coisa. Se o preço está vindo no suporte, é a mesma coisa. Ele pode acelerar para essa região de duas formas. Ou vendedores vendendo cada vez mais baixo, ou simplesmente compradores falam, não, eu só vou comprar quando ele chegar aqui embaixo. Aí o preço dá aquela, meio que aquela desabada ou aquela acelerada até essa região de suporte. Quando você está no mercado lateral, praticamente, e você tem que ter isso claro, que é isso que acontece. Quando você tem uma resistência e um suporte, esse movimento, ir na resistência e voltar no suporte, ele é por compradores comprando ou vendedores não vendendo. E quando ele é de baixa, são vendedores vendendo, pode ser, ou não compradores comprando naquela região. Então o que você faz? Você espera os extremos, beleza? Então imagina que você tem essa região aqui com essa região aqui. Eu tenho uma região em cima é suporte, embaixo é resistência. Em cima é resistência, embaixo é suporte. Quando você tem um mercado já lateral, você tende a pensar que é um mercado no vazio. Ele é um mercado no vazio. E aí o que acontece? O Al Brooks ele fala que no 50% desse range você não faz nada, beleza? Você usa o terço de baixo para comprar e usa o terço de cima para vender. E no meio, você meio que sai da operação. Então você tem que ter uma entrada boa na resistência que te proporcione um risco-retorno de 2 para 1, tá? Porque se a gente está indo em mercado lateral é baixa probabilidade porque o mercado é vazio. E aí é baixa probabilidade. Se ele é baixa probabilidade, é um mercado no vazio, você tem que ir o risco retorno positivo, 2 para 1, pelo menos. Então, esse 2 para 1, ele tem que vir numa região, por exemplo, a os 50% desse range de lateralidade, beleza? Por quê? Porque se o 2 para 1 der ao lado contrário, o outro lado do range, tem alguma coisa de errado. Ou o teu stop está muito grande, porque o teu stop ele tem que ser menor, ou o range é curto. E como é que eu sei se o range ele é suficiente? Mais ou menos umas 3 ou 4 barras média do mercado. Se ele está fazendo 3, 4 barras média do mercado, você pode operar essa lateralidade, porque você tem espaço para ele andar. Então, o mercado ele se move para cima pelos compradores e pela falta de vendedores. O preço se move para baixo, ele cai por presença vendedora ou por ausência compradora. E aí o preço cai. Então, nessa região de suporte, você procura compras. E aí, eu vou só dar essa dica é o seguinte. Quando você vê o mercado chegando mais ou menos nessa região aqui, e ele te dá uma segunda entrada, ele tenta fazer mínima, dá uma primeira entrada, volta a tentar fazer uma nova mínima e te dá uma segunda entrada, uma segunda barra de sinal, uma segunda entrada. Essa costuma ser a entrada, a melhor entrada, tá? Aí você bota teu stop na mínima, o alvo 2 para 1, que daria mais ou menos aqui no meio, e você conseguiria fazer o teu trade operando lateralidade. Beleza? Agora, se a lateralidade ela não tem 3 ou 4 barras médias no mercado, não dá para operar, porque você não tem espaço para o preço andar. Se a comunidade, se teremos operações ao vivo, sim, e eu vou falar isso amanhã, como é que vai funcionar a comunidade. Sim, vamos ter um dia fixo e o outro dia ele fica variado, porque o que acontece? São as aulas são ao vivo, então vai ser aula terça e quinta, ao vivo. Quarta-feira vai ser a sala. A gente só vai estar na sala botando em prática o que a gente aprendeu na semana passada, na semana anterior. A gente vai botar em prática e vai ser aula prática mesmo, na quarta-feira. E aí eu vou botar mais um dia que eu não sei
ainda o horário, porque vai depender das pessoas. Eu vou esperar o pessoal entrar para poder ver quem quer olhar mercado europeu, quem quer olhar mercado Forex. Então, o horário vai ser diferente. Vão ser 2 salas, sim, só que uma vai ser para o índice, tá? E a outra vai ser para o mercado europeu, beleza? Para quem quiser olhar Forex, alguma coisa desse tipo. Aí a galera que quer operar 5 horas da manhã, 4 e meia, 5, 5 e meia da manhã, eu vou ter uma sala com essa galera também, beleza? Voltando aqui, tiverem dúvida, pergunta, tá? Que assim que eu puder eu respondo. Mas eu vou explicar isso especificamente amanhã, passo a passo. Então, oferta e demanda, vocês estão acostumados a esperar a região de resistência aqui em cima e vender por qualquer motivo. Vocês estão acostumados a escutar por aí que quando o preço chega no suporte, vocês têm que comprar de olho fechado. Ou aquele padrão de candle. E Price Action não é padrão de candle. O Price Action é leitura da movimentação do preço. Você tem que ler a movimentação do preço. Vou dar um exemplo aqui. Vou aproveitar esse dia aqui do índice para mostrar para você um mercado lateral. Tá vendo? Isso é um mercado lateral. Ele abre com gap de baixa e ele abre aqui. E ele fica muito lateral. Acima da barra 1, não compram. Acima do dia, da máxima do dia, também não compram. Acima do dia, novamente, não compram. Acima do dia, não vejo compradores. O preço acelera novamente para essa região e também não vejo compradores. Então, é um mercado que ele não desloca o preço. Então, como eu tive esse gap de baixa, o gap de baixa, eu vou dar essas aulas especificamente lá dentro, esse gap de baixa pode ser ou presença vendedora ou ausência de compradores. E aí você tem que analisar. Você tem que olhar a intenção dessas primeiras barras aqui do dia para entender se realmente isso aqui foi uma aceleração no vazio, e aí compradores estavam aqui esperando, ou foram vendedores mesmo, entendeu? Chega lá, chega nessa região, principalmente a média de 20, é o único indicador, claro, tirando os candles, tá? Para quem não sabe, os candles são indicadores de preço, praticamente. Beleza? A média, que eu só uso em tendência, aqui nesse caso aqui, ó, a média para mim já não serve. E nessa região aqui vendem. Quando aparecem vendedores nessa região, o que eu tenho aqui? A máxima do dia. O preço acelera. O que acontece em lateralidade? Movimentação no vazio. O preço acelera até a máxima do dia. Primeira pausa, né? A primeira entrada. Você lembra que você nunca faz essa primeira entrada porque ele acelera muito rápido. Então você não opera contra esse tipo de aceleração. Beleza? Nova tentativa, segunda entrada, uma boa barra de sinal. Se você vendeu e botou 2 para 1 dela, o alvo estava aqui embaixo. Era ok, tá? Só que o mercado estava tão ruim que ele ficou em lateralidade muito estreita. Aqui você não opera. Ou você opera em novas máximas, ou próxima a novas máximas, nesse caso aqui, ou você opera próximo a novas mínimas. Assim você opera lateralidade. Lá dentro eu vou explicar isso. Então, os dias das aulas, eu acabei de falar, é terça e quinta, terça, quarta e quinta. Vai ser terça, quarta e quinta. Terça e quinta aula, quarta sala, e eu vou botar mais um dia. Se eu tiver o pessoal que quer operar mercado europeu, mas provavelmente vão ser 2 dias de sala e 2 dias de aula. Vão ser 4 aulas na semana. E amanhã eu vou explicar tudo isso. Então, ficou claro quando eu vejo essa aceleração aqui, esse momentum aqui, até a máxima do dia? Se você está no mercado lateral, e como é que eu identifico isso? Eu vou explicar, tá? Tem aula só sobre isso dentro da comunidade, beleza? Então, quando ele acelera, a primeira entrada eu não faço. Por quê? Porque ele pode ter um novo movimento de alta. Quando ele tenta fazer um novo movimento de alta e dá uma segunda entrada, aí sim você pode operar. Nesse caso aqui, ele não deu o alvo e também ficou muitas horas aqui. Se você não mexeu no stop, óbvio, você foi estopado nesse mercado aqui, nessa região aqui. E aí eu tenho esse tipo de mercado, por exemplo, eu quero pegar um mercado mais compacto. Vamos supor que essa região aqui era uma região de suporte e que aqui poderia ser uma região de resistência. Quando o mercado abre com gap de alta, o que eu penso? Pode ser compradores ou pode ser falta de vendedores. O preço acelera até aqui e volta. E fecha com uma boa barra de sinal. Só que no terço inferior da lateralidade. Eu não quero vender baixo, quero comprar baixo. E eu fico esperando. Se ele vem nessa região do gap aqui, se vendem aqui abaixo. Se aparecem vendedores. Beleza? Se não aparecem vendedores,
pode ser uma região boa para compra. E aí aparece esse movimento de alta. Então eu já meio que, eu não quero falar que você já sabe que pode ter compradores aqui, mas você tem aquela probabilidade de que nessa região apareçam compradores e não apareçam vendedores, que seja uma região interessante para comprar. Beleza? Mostrou nessa perna, nova correção, só que ele chega com aquela aceleração que eu falo. E aí você espera uma nova entrada, tá? Que nesse caso aqui, ou você arrisca a entrada nessa região, apostando que aqui foi a primeira entrada e aqui foi a segunda. Eu, particularmente, espero uma nova tentativa e uma nova entrada, uma nova barra de sinal nessa região aqui. Não aconteceu, eu não faço o trade. Então eu tenho uma região específica, alto, uma região baixo, que o mercado marca, ele te marca essa região, de interesse comprador ou não, de interesse vendedor ou não, e aí a gente trabalha o preço. Eu vou ensinar como é que faz isso em todos os ciclos do mercado, beleza? E aí, em equilíbrio, a gente sabe, em lateralidade, a gente sabe, o movimento ele praticamente ele é no vazio, tá? Então você não pode vender essa barra, você não pode vender essa barra, até porque você está vendendo baixo. E você ainda não sabe se são vendedores ou se simplesmente são compradores esperando o preço chegar nessa região para começar a comprar. Então eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que seria a tríade, tá? Esse movimento, esses três pilares que eu preciso da técnica apurada, eu preciso saber o que eu estou fazendo, eu preciso ter um gerenciamento de risco adequado para eu poder ter o meu comportamental emocional controlado para isso, para poder fazer operações e não ficar saindo no 0 a 0, ficar saindo em pequenos ganhos, entendeu? O risco está ali, você já sabe, você confia na técnica, deixa o preço andar. E depois eu falei sobre oferta e demanda, sobre presença dos compradores, ou vácuo, ou vazio, ou vendedores querendo vender mais alto. E aí o preço ele desloca até aquela região que o Wall ele chama de vácuo, tá? Sugado. O preço é sugado para aquela região. E o mercado ele te mostra essa região. São regiões importantes para você buscar vendas alto e buscar compras baixo. Ok? Esse é apenas um ciclo dos 4, tá? São 4 ciclos o mercado tem e esse é o quarto ciclo. Depois desse ciclo, ele entra no primeiro de novo, que é o rompimento. Ou para cima ou para baixo, obviamente, mas é rompimento. E eu vou ensinar como operar, como identificar, como operar cada um deles. Alguma dúvida? Perguntas? E é isso aí. O mercado ele tem que ter uma distância nessa lateralidade, tá? 3, 4 barras médias. Menos que isso, imagina que o mercado ficou aqui, ó. Eu não tenho espaço para fazer nenhum tipo de operação. Porque, ó, imagina que eu comprei essa barra aqui e aí meu 2 para 1 tá lá na máxima do dia, entendeu? Tá lá na máxima do dia. Eu não tenho espaço para esse mercado chegar lá. Então é ruim. É ruim fazer operações em mercado muito estreito, em lateralidade estreita, tá? Inclusive não é recomendado. Isso aqui não. Agora, quando você tem espaço, aqui, por exemplo, a gente teve, ó, aqui a gente tinha, até então, a gente tinha um range, vamos botar essa perna aqui, 600 pontos. Eu tenho aqui 4 barras médias. Inclusive até mais, na verdade. Mas eu tenho. Então eu posso operar isso aqui. Só que como é que eu opero? Eu vou ensinar na mentoria, lá na comunidade. Tá? E um pouquinho eu já ensinei aqui. Se o preço acelera até essa região, fazendo máximo, renovando máximo, eu não vendo a primeira, eu espero essa velocidade, essa aceleração diminuir e uma segunda entrada, uma segunda barra de sinal na venda, eu faço 2 para 1 dela. Praticamente é assim que a gente opera lateralidade. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Queria agradecer a presença de vocês. Eu vou aumentar aqui. Muito obrigado por vocês terem vindo e terem aparecido aqui e visto como é que eu opero e esses 3 pilares. Amanhã eu vou falar da comunidade, como é que vai funcionar a comunidade, beleza? E vou abrir o carrinho até o fim de semana. Mas amanhã vai ter promoção, vai ter desconto. Então não perca amanhã, porque vai ter desconto.
A gente faz esse tipo de operação em lateralidade sempre pensando em mercado vazio. Sempre, tá? E sempre baixa probabilidade e sempre 2 para 1. Não sempre, né? Sempre é uma palavra muito forte no mercado, mas o normal é que funcione dessa forma, beleza? Então, mais uma vez, eu queria agradecer a presença de vocês. A galera do YouTube viu meu gráfico, tá? Aqui no Instagram não, mas no YouTube está sendo compartilhado a tela. Então, o pessoal viu minha tela. Eu dei exemplo lá no gráfico, na tela. Eu vou deixar essa aula gravada, eu vou subir ela no YouTube e para a galera ver. Amanhã eu vou falar da comunidade, como é que funciona a comunidade, como é que vão ser as aulas, aonde vai ser as aulas, beleza? E aí vou falar o valor e vou deixar o link para comprar a comunidade com desconto. E vai ser um desconto bem legal. Vai ser um desconto bem grande, tá? Já adiantando. Vai ser um desconto muito bom. Então, assim, muito obrigado por vocês terem vindo. Obrigado por vocês estarem aqui. Me segue lá no Instagram, me segue lá no YouTube, que eu compartilho bastante coisas, bastante informação, principalmente day trade, que é o que eu faço, tá? E a gente se vê amanhã, mesmo horário, e a gente se vê amanhã, beleza? Abraço!